Nós vamos transmitir hoje ao vivo também. Ok. Então, o canal já está aberto. Então eu cumprimento a todos agora, os que não estão aqui, com a paz que há no nome de Jesus Cristo. Hoje a palavra de Deus que veio está escrito no livro de Josué, no capítulo 6, no versículo 1 e 2 somente. Se você quiser acompanhar no telão, você que está aqui pode acompanhar. Quem está acompanhando via internet ou de outra forma, então você abre sua Bíblia também, ou somente seu ouvido espiritual e físico, porque a pregação de hoje, a mensagem de hoje é de libertação e está no texto escolhido, é Josué capítulo 6, versículo 1 e 2, que diz assim: Ora, a cidade de Jericó ficou fechada, cerrou-se e estava totalmente cerrada, fechada, por causa dos filhos de Israel, ou da igreja, Nenhuma pessoa, nenhum saía, nem entrava na cidade, estava fechada. Então disse o Senhor Deus a Josué, dizendo assim: olha, tenho dado na tua mão a cidade de Jericó, ao seu rei e aos seus valentes soldados, e valorosos. Podia repetir novamente? Número 1. Voltando ao número 1. 6:1. Ora, a cidade de Jericó cerrou-se e estava cercada, fechada, por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía, nem entrava. 2. Então disse o Senhor a Josué: Olha, Josué, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Amém? Então pode sentar agora. Aleluia. 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 Irmãos, o princípio bíblico que nós sempre passamos aqui são dois, o que eu acho assim, muito necessário voltar a repetir para a igreja ou para quem está ouvindo, que é que toda palavra que sai da boca de Deus não volta vazia, mas ela vai operar naquilo que Ele enviou. Essa palavra, essa mensagem, ela vai operar no seu coração, porque foi mandada por Deus e Deus conhece seu coração. E o outro princípio, irmãos, é que a Bíblia tem como simbolismo um espelho, e quando você olha, você precisa te ver, senão não é espelho. Há um simbolismo. O livro de Tiago diz assim, que a Bíblia é como um espelho. Se você lê um texto, você precisa ver você naquele texto. Se você tiver esses dois princípios somente, você já começa a entender praticamente tudo da Bíblia, porque você está voltado agora a um princípios certos, corretos e claros, para que você possa entender. Então aquele texto, eu aconselho você sempre ler um texto pequeno na sua casa e meditar sobre esse texto, porque ali Deus está falando com você, ali você está te vendo. Aqueles profetas que aparecem ali, é como se Deus estivesse falando para você. Ele falava com o profeta, mas agora fala com você, porque aquele profeta já não existe mais, ok? Então nós vamos trazer uma mensagem hoje, cujo texto, irmãos, você faz parte. Deus está falando com você, embora tenha acontecido uma história, algo real. Deus quer falar contigo hoje através da mensagem. Então é muito fácil entender a situação, Irmãos, o que é mais importante que você aprenda na palavra de Deus, irmão, é a saída do povo de Deus lá do Egito. Isso fala assim muito claro com cada crente, com cada pessoa que foi renovada, ok? Então, nós vamos começar lá do Egito, mas a mensagem hoje é tão curta, irmãos, que você vai entender assim muito rapidamente o que Deus quer fazer com você hoje. O povo de Deus, ele estava passando fome em Israel, então o propósito de Deus qual era? Era mandar o seu povo para o Egito, porque lá havia alimento. Só que lá no Egito, irmãos, eles eram escravizados. Então Deus, 400 anos depois desse acontecimento, ele chama Moisés para tirar esse povo do Egito. E
trazer para uma cidade, para uma região chamada Canaã. Hoje conhecemos como Israel, Palestina, aquela região que mana leite e mel, que é a melhor terra do planeta, ok? A saída do povo do Egito até Canaã, irmãos, fala da nossa vida espiritual, porque quando Deus libertou você, então Ele está dizendo assim: eu tirei você do Egito. O Egito representa o mundo, onde nós somos escravizados, como falou o Sandro aqui, que testemunhou o irmão Sandro, dizendo que ele era escravizado no baralho, na bebida alcoólica. E essa escravidão, irmãos, faz com que a pessoa fique no Egito. Então o que Deus fez conosco, ou está fazendo com você, talvez que esteja ouvindo hoje, é que você saia do Egito. Deus não quer que você seja um escravo, porque lá no Egito, irmãos, eles amassavam barro para fazer tijolos e fazer construções de barro, tijolo. Então aquelas pessoas, o povo de Deus, irmãos, ficava no mesmo lugar amassando barro. Talvez você ainda esteja nessas condições, ou você já esteve. Uma das duas coisas: você estava patinando, né? Como diz aqui o termo que é usado, mas você estava só amassando barro, marchando no mesmo lugar, não saindo do mesmo lugar, sem salvação. Mas quando Deus tocou no seu coração e você veio para Cristo, aceitou de todo o coração, então você saiu do Egito. Agora, saindo do Egito, o que aconteceu com você? O primeiro obstáculo foi o Mar Vermelho. O Mar Vermelho, irmãos, representa o batismo nas águas. Vermelho porque no batismo das águas você faz uma aliança com Cristo. Você passa pelo Mar Vermelho também. O batismo é o Mar Vermelho, que é um milagre grande da sua vida, porque não existia um milagre maior, né? Se for comparar dessa maneira, é a abertura do Mar Vermelho. O seu batismo significa isso, que o mar se abriu, um grande milagre aconteceu na sua vida, que é a sua salvação. Porque se você não for salvo, não adianta viver aqui na terra, viver só alguns anos. Irmãos, nós precisamos viver eternamente. Essa é a preparação e essa é a nossa esperança, e essa é a nossa certeza também. Então o povo, depois que passa o Mar Vermelho, eles entram no deserto. O que representa o deserto hoje para você? No deserto, não, você recebe a disciplina, porque no deserto não tem nada. Você precisa confiar em Deus ou vai morrer. No deserto não tem farmácia, supermercado, lá não tem água mineral, lá não tem nada, absolutamente nada. É areia, pedra, né? E a imensidão que você olha e só vê isso. E eles eram uma multidão, e tinha pessoas e animais e crianças. O que Deus fez? Mandou maná como alimento, fez água sair da rocha, colocou a nuvem em cima, porque o sol era muito quente, no deserto eles iriam morrer. E à noite, que é muito frio, aquela nuvem era aquecida durante o dia e esquentava eles à noite. A roupa não ficou velha, os calçados não ficaram pequenos. Deus, Ele deu todas as coisas para o povo caminhar 40 anos no deserto, sem nenhum problema. Deus diz para você a mesma coisa. Talvez você esteja caminhando no deserto. Se você está nessas condições, irmãos, Deus está te disciplinando. Ele está ensinando você a confiar nele. Porque no deserto, se não confiasse em Deus, morreria. Então a confiança absoluta e total, irmãos, no deserto é isso. Nós temos que passar pelo deserto. É o tempo de provação. É o tempo que, quando você precisa de água, tem que confiar em Deus, porque Ele faz sair água da rocha. Ele te dá as condições, irmãos, que você não imagina como Ele pode fazer, mas Ele vai te suprir. As suas necessidades são supridas, todas elas. Deus não deixa faltar nada, porque Ele tirou você do Egito. Porque lá no Egito, como dizia o povo, lá nós tínhamos arroz, lá nós comíamos peixe, nós tínhamos pepino, cebola, não sei mais como que a Bíblia diz, tinha comida boa. E agora esse Deus tira de lá, então Deus é tão justo que Ele diz: eu tiro você de lá, dessa comida, mas eu tiro você também da escravidão e te dou todas as condições. E quando você entrar em Canaã, lá já tem casas cheias de todo bem, construída e cheia de todo bem. Tem poços cavados, não precisa cavar. Tem olivais plantados, tem pomares já produzindo. Irmãos, Canaã é o lugar de delícia. Quem sabe algum de vocês já estão nesse lugar. Canaã, o lugar que emana leite e mel, como diz a palavra. Tem todas as coisas, ok? Bem, para entrar em Canaã,
esse povo teve que passar primeiro o Rio Jordão, que se abriu também sobrenaturalmente. Irmãos, o Rio Jordão, a abertura do Rio Jordão fala conosco dessa passagem, de receber esse milagre que é a presença do Espírito Santo. Então recebe o Espírito Santo e agora vai para uma batalha que você vai ser vencedor, ou mais do que vencedor. Porque ele falou assim: na terra que mana leite e mel tem gigantes, são inimigos, vocês precisam derrubar eles, ok? A primeira cidade, irmãos, depois desse Rio Jordão, é o nosso caso hoje. É o nosso caso hoje, a cidade de Jericó. Jericó é uma cidade comercial, havia muito comércio, muito ir e vir, né, do povo da Palestina. Uma cidade que todo mundo se fluiu para lá, né, por causa dos negócios. Mas essa cidade, irmãos, ela era cercada, como todos eram, né, por causa dos inimigos, por causa das guerras. A cidade de Jericó, irmãos, era a mais fortificada que existia lá na Palestina, lá em Canaã. Os muros de 9 metros de altura, comece a imaginar agora na sua mente, muros de 9 metros de altura, de largura 3 metros, ok? 9 metros de altura é um prédio de, vamos lá, quanto? Dá 2 e pouco? 2 andares, ou quase 3, né? Quase 3 andares, era um muro. Lá dentro tinha soldados guardando. A palavra de Deus fala assim que eles fecharam os portões, para que o povo de Deus não o atacasse, para que o povo de Deus não entrasse. Então era muita fortificação. A muralha muito grande, portões fechados. Wagner pode colocar novamente aí para você ver que é a verdade, ok? É o texto que nós estamos vendo. Como entrar numa cidade dessa? Como derrotá-los? Como fazer isso? Então Deus chama alguém, um soldado que foi muito fiel a Moisés, porque Moisés nesse momento estava morreu. Então estava sendo entregue o comando para Josué, que conhecia o deserto, conhecia os truques de guerra, era treinado por Moisés, e o povo então tinha que confiar nele. Então olha lá, Jericó estava fechado, com aquelas muralhas, e o povo de Jericó conhecia o povo de Deus, porque eles ouviram falar que o Mar Vermelho se abriu, que Deus estava sustentando eles no deserto, que tinha todas as coisas, que era um Deus forte, um Deus vivo, que nós conhecemos hoje. Esse povo conhecia. Olha lá, porque eles estavam fechados, por esse motivo, por causa dos filhos de Israel. Irmãos, sempre quando eu falo Israel, eu falo a igreja de Cristo. É a igreja, é o povo que tem poder. Então o povo se fechou, porque ele falou: agora, o que nós vamos fazer? Nós somos perdidos, então nós vamos fechar, para que eles não entrem aqui. Foi quando então Deus falou assim: vocês rodeiam a cidade, né, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, sem falar nada, quieto, e Deus começa a trabalhar. Irmãos, quando você tiver um problema que é muito grave, os pequenos, irmãos, é de outra forma, mas quando você tiver um problema muito grave, dê tempo a Deus, dê tempo para Ele, porque Ele vai trabalhar o seu caso, Ele vai buscar pessoas que possam te ajudar, Ele vai abrir as portas. Às vezes Ele vai trocar o rei, trocar o juiz, trocar pessoas, talvez o seu supervisor, o seu gerente. Você precisa dar o tempo para Ele. Foi o tempo que Deus pediu. Rodeie a cidade, são 7 dias, vocês vão rodear a cidade quietos, todo mundo quieto. Mais uma palavra importante, gostaria que voltasse ali, Josué 6:2, que agora vem a mensagem de Deus, e agora foi só a preparação. Então disse o Senhor a Josué: olha o que Ele está dizendo para a igreja hoje, para você: olha, tenho dado na tua mão a cidade de Jericó, seu rei e os seus valentes e valorosos. Deixa aí, Wagner, na tela, porque é agora que nós vamos trabalhar. Irmãos, todas as vezes que Deus disse essa palavra aqui, não foi só para Josué. Ele falou para Davi, para Gideão, aqueles guerreiros, falou a mesma coisa: eu coloquei o inimigo na sua mão. Irmãos, quando Deus diz assim: eu coloquei o inimigo na sua mão,
É uma certeza absoluta, não tem erro, que você vai ser vencedor. Só que é o seguinte, se Deus já colocou na mão, Josué poderia então dizer assim: se já está na minha mão, então agora nós vamos descansar, né? Todo mundo vai armar a rede aqui, era mais ou menos 3 milhões de pessoas. Era mais do que quase a população de Curitiba inteira. Se já está na nossa mão a cidade, o rei de Jericó, e os valentes são soldados e valorosos, que é a liderança, irmãos, então nós podemos agora descansar, né? Mas o descanso, irmãos, é descansar em Deus, mas eles teriam que guerrear. Todas as vezes que Deus, se Deus por acaso disser diretamente que pode, ele pode fazer isso, e colocou o problema já resolvido, você precisa de ação, você precisa ir atrás. É como assim, né? Deus pode falar assim: eu já abri a porta do emprego para você. Você não tem emprego já há 1 ano. Ele fala: abri a porta para você. Aí você vai dormir? Não, você tem que ir lá, você tem que caminhar. Você vai ter que entregar o currículo aqui e lá, e Deus vai te direcionar. Mas Ele não vai fazer, porque Deus faz as coisas sobrenaturais e nós fazemos as coisas naturais. Por isso que eu canso de dizer aqui que nós temos 2 naturezas: a natureza terrena, são coisas nossas, e a natureza espiritual ou sobrenatural são as coisas de Deus. Quando Ele diz assim: vou ressuscitar Lázaro, Ele falou: vocês tiram a pedra. Coisa natural nossa, nós tiramos a pedra. Agora Ele vai fazer uma coisa, Deus vai fazer uma coisa que nós não podemos fazer, é ressuscitar um morto de 4 dias. Isso eu vou fazer. Então procurar emprego é para você mesmo, mas quem vai abrir a porta é Deus. Quem vai dizer para o gerente, para o diretor que você é a pessoa certa, é Deus. Você não consegue fazer essas coisas. Então nós trabalhamos em parceria com Deus, Ele nas coisas sobrenaturais e nós nas coisas naturais. Se você entender isso, você não perde nenhuma guerra mais. Você pode ir para a batalha judicial, você pode ir para um emprego, você pode ir para uma guerra com alguém que é contra você. Você sempre vai ser vencedor, porque você tem um que é sobrenatural, que as pessoas aqui na terra não conseguem segurar, porque é invisível. É o nosso Deus que age assim. Então Ele diz assim: já entreguei na sua mão Jericó, seu rei, seus valentes e valorosos. Irmãos, na palavra de Deus tudo é simbolismo. Tudo é simbolismo. O mais conhecido é quando Jesus falou: vocês são minhas ovelhas. Quem aqui é ovelha? Quem já come capim aqui? Ele falou que você é ovelha. Eu sou ovelha, porque é um símbolo. Ovelha é um símbolo. Quando Ele diz assim: você é uma ovelha, então vamos ver quais são as características da ovelha. Aí nós descobrimos quem nós somos. Ele diz assim: Jericó, seu rei e seus valentes e valorosos, irmãos. Isso é símbolo de quem? Do inimigo que está fechado. Que Ele falou: é o povo de Deus que está vindo aí. Quem é o seu inimigo? A cidade, irmãos, ela representa o próprio inferno. O rei, então você já sabe quem é o rei lá no inferno: Lúcifer, diabo, Satanás, tem vários nomes. Os seus valentes, os demônios. Os seus valorosos, braço direito de Satanás. E eu deixei, já coloco na sua mão Jericó, seu rei, seus valentes e valorosos. Consegue entender a mensagem de hoje? Então o que Deus quer fazer? Ele falou: se já entregou na nossa mão, vocês serão vencedores. Vocês vão ganhar essa guerra. Vocês vão acabar com essa turma aí. Vai acabar. O que aconteceu? As muralhas caíram quando obedeceram a Deus, dando aquelas voltas quietas. Não precisou fazer nada, só obedecer a Deus, lá na volta. Então deram a volta 7 dias, e quando eles tocaram a trombeta e gritaram, eu nem coloquei isso na tela porque você já conhece, acho que muito mais do que eu, né? A muralha caiu sozinha. E eles então, o povo de Deus, entraram, eles caminharam cada um na sua direção, porque a Jericó estava cercada por eles. E aí Jericó foi dominada, mataram o rei, e aquela cidade, irmão, nunca foi reconstruída, nunca mais. Deus diz: quem reconstruir ainda vai ter maldição, porque aquelas muralhas, irmãos, isso é um estudo já paralelo, você não vai encontrar na Bíblia. Para construir a muralha ou para construir uma casa lá nessa região, eles matavam seres humanos e colocavam os ossos no alicerce.
Essa é a abominação que tinha nessa cidade. E Deus diz assim, ó, porque aquelas ofertas, irmãos, eram para Satanás. Então Deus está dizendo assim, Satanás não tem poder sobre a igreja, sobre o povo de Israel. Eles, com tudo isso, eles alimentaram o Deus deles, chamado Baal. Baal é o Deus Sol, é aqueles que eles confiavam. Ele falou, então vamos derrubar esse Deus aí. A muralha vai cair com ossos e tudo. E foi o que aconteceu. O que Deus agora manda dizer para a igreja é o seguinte: você vai ter a sua muralha derrubada. Amém. Mas aquilo que é grande, aquilo que está difícil, Deus está dizendo, hoje eu quero que a muralha da sua vida venha até por terra. Vai cair. A muralha pode ser grande, não importa o tamanho dela. Deus é sempre maior do que o seu problema. Para Deus sempre vai ser fácil, porque Ele fala que para Deus nada é difícil ou impossível. Ele vai fazer com que a muralha, aquilo que cercaram, que fecharam, está tudo fechado, como você viu ali, vai cair. Por quê? Porque nós estamos em obediência a Ele. O que Deus está dizendo é o seguinte: prega a palavra. Toda palavra que sai da minha boca não volta para mim vazia, mas eu vou operar. Então o que Deus está operando hoje é que Ele vai derrubar as muralhas. E esse povo aí não está na nossa mão, que são Satanás, os demônios, as maldições, os problemas. Se você acreditar, cai hoje. E aí amanhã você já tem as portas abertas. Aí você pode aí dar risada do inimigo, né? Aí você pode dormir tranquilo, porque essa etapa já foi. Que era o mais difícil para o povo de Deus. Era a maior fortificação. O restante foi muito mais fácil. Então o que Deus está dizendo é que algo muito grande está te cercando. Talvez você nem conheça o problema. Algo grande. Pode ser judicial, pode ser no casamento, na família, em drogas, dívida, no ministério, ou na sua vida espiritual. Há barreiras e precisa cair essas barreiras. Quem concorda, diga amém. Amém. Então pode ficar em pé que nós vamos para a batalha agora. Aleluia. Aleluia. Nós hoje está corrido, mas eu gostaria que a mensagem de hoje tivesse assim mais qualidade, né? Porque nós precisamos de um tempo, irmãos, para ver onde está a barreira. Pode ser uma doença. Irmãos, pode ser uma doença que você não conhece ainda, chamado câncer. É uma barreira enorme, porque tudo que você tem não paga a sua saúde. Pode ser um caso desse. Nós precisamos derrubar a barreira. Se conhece alguém, também coloque. Se Deus tiver misericórdia, também pode derrubar a barreira lá da sua casa, da sua família. Eu gostaria que o grupo Louvor viesse para, enquanto, irmãos, a canção flui, então vai pensando se só tem uma barreira.